Oi, gente, meu nome é Jéssica. Junto com a Manuela, eu vou apresentar para vocês o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Toda profissão contém regras e práticas que visam um profissional adequado e qualificado, chamado de Código de Ética Profissional, que estabelece padrões esperados de modo a responsabilizá-lo pessoal e coletivamente por suas ações e suas consequências no exercício profissional, assegurando valores relevantes e práticas desenvolvidas em um padrão de conduta, como por exemplo para o psicólogo, que deve basear seu trabalho no respeito e na promoção de liberdade e igualdade do ser humano, apoiando seus valores que embasam-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos, promovendo a saúde e a qualidade de vida das pessoas, eliminando de qualquer forma a negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Falando um pouco mais sobre os artigos, começamos com as responsabilidades que o psicólogo deve ter. Muitas das vezes, os artigos são baseados pelo bom senso, como por exemplo o artigo número 1, que coloca como responsabilidade do psicólogo prestar serviços psicológicos de qualidade, ou, por exemplo, informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços do psicólogo. Podendo ser notado que nesse primeiro artigo se trata da responsabilidade de qualquer profissional, independente da área de atuação. No segundo artigo, o psicólogo consegue observar as suas vedações, suas proibições, que também são baseadas no senso, proibindo o psicólogo, por exemplo, de negligenciar, discriminar, explorar ou qualquer conduta violência, ou induzir até mesmo convicções políticas, morais, ideológicas, religiosas, sexuais ou de qualquer outro tipo de preconceito. E também não ser conivente na presença de erros, falta de dedicação, violações de direitos, crimes praticados por outros psicólogos na prestação de serviços profissionais, pois dessa maneira você também estará sendo conivente. No terceiro artigo, basicamente o psicólogo, ao se ingressar ou associar-se a uma organização, ele deverá continuar cumprindo as normas e práticas neste código vigente. Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar determinado serviço. O quarto artigo refere-se aos preços e à qualidade do serviço, pois, independentemente do valor, o psicólogo deverá assegurar sua qualidade. O artigo número 5 basicamente assegura que quando o psicólogo praticar greve ou paralisia, garanta o aviso prévio a seus usuários e beneficiários dos serviços atingidos pela mesma. E no sexto, o psicólogo deve guardar todas as informações sobre o seu serviço prestado, resguardando o caráter confidencial de seus clientes. No sétimo artigo, o psicólogo poderá intervir na prestação dos serviços de outros psicólogos, nas seguintes situações: a pedido do profissional responsável, em caso de emergência ou de risco ao beneficiário, ou quando informado expressamente por qualquer uma das partes envolvidas, e também quando se tratar de um trabalho multiprofissional. Também é assegurado que, para o atendimento a crianças e adolescentes, o psicólogo deverá obter autorização de um de seus responsáveis, presentes no artigo 8. Além de ser dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger a intimidade das pessoas envolvidas, colocada também no nono artigo. No décimo artigo, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo colocada presente no artigo acima, baseando-se na sua decisão de busca pelo menor prejuízo. Bom dia, eu sou a Maria Manuela e eu vou dar continuidade na apresentação do Código de Ética do Profissional Psicólogo. É previsto no artigo 11 que, quando requisitado a depor no juízo, o psicólogo poderá prestar informações, considerando sempre o que foi previsto anteriormente no Código. Então, sempre mantendo a ética profissional, assim que for solicitado a depor em juízo, o profissional poderá apresentar laudos, requerimentos e históricos desse paciente. O artigo 12, ele está voltado para situações em que o psicólogo tem que dispor de informações importantes para casos e para equipes multiprofissionais, muitas vezes em situações dentro da área jurídica e da área hospitalar.
Mas é sempre muito importante que o psicólogo mantenha esse senso de dispor as informações necessárias, mas guardar para si algumas confidencialidades e algumas informações que foram passadas dentro do consultório para manter esse sigilo. É claro que não as informações que irão alterar no processo. O artigo 13 apresenta a comunicação aos responsáveis, que é feita no caso de atendimento de crianças, adolescentes ou interditos. Essa comunicação só deve ser feita a fim de promover um benefício para o paciente ou em casos em que o paciente esteja correndo risco de vida. Ele deve ser feita uma comunicação responsável e apenas com estritamente necessário. O artigo 14º discorre a respeito da utilização de registro, em que garante que a utilização de qualquer registros e observação de práticas psicológicas deve obedecer às normas do Código de Legislação do Profissional vigente e deve ser sempre informado ao paciente que está sendo registrado. O artigo 15º garante que, em caso de interrupção do trabalho do psicólogo por qualquer motivo, ele deverá zelar pelo destino dos arquivos confidenciais, seja em situação de demissão ou exoneração do profissional, aí ele deverá repassar o material, ou em caso de extinção do serviço de psicologia, aí ele deverá informar ao Conselho Regional de Psicologia, que providencializará um destino para os arquivos confidenciais. O artigo 16º discorre em relação a situações em que serão realizados estudos, pesquisas e atividades acadêmicas, atividades de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos, em relação ao estudo da psicologia. Ele garante que avaliará os riscos no envolvimento dos voluntários, que garantirá o anonimato das pessoas, do grupo ou da organização, e garantirá o acesso das pessoas aos resultados das pesquisas. No artigo 17, está garantido que os psicólogos docentes, no caso os professores e supervisores, esclarecerão, informarão e orientarão os estudantes a respeito dos princípios e normas contidas nesse código. O artigo 18 garante que os psicólogos não irão divulgar, ensinar, ceder, emprestar ou vender a leigos instrumentos e técnicas psicológicas que permitirão ou facilitarão o exercício legal da profissão. Porém, em 2021, em outubro, o Senado Federal abriu uma votação para saber se a psicoterapia iria ser utilizada e manipulada apenas por psicólogos. Isso gerou uma grande polêmica e cobrança a respeito sobre o Conselho Federal de Psicologia, já que essa é uma prática que é apenas submetida por psicólogos e não deve ser embargada nem conduzida a outros profissionais. Tanto no artigo 19 quanto no artigo 20, diz respeito à publicação de seus serviços e à participação de veículos de comunicação. Neles garantem que o psicólogo irá zelar pelas informações prestadas e irá respeitar as atribuições de base científica e do papel social da profissão, assim como deverá informar seu nome completo, seu CRP e o seu número de registro. É importante ressaltar que, dentro do artigo 20 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, cita que o profissional não pode utilizar do preço do seu serviço como forma de propaganda, assim como ele não pode fazer divulgações sensacionalistas da sua atividade profissional. O artigo 11º garante que o profissional que não cumprirá com o Código de Ética Profissional apresentado irá sofrer penalidades, sendo elas advertências, multas, censura pública, suspensão do exercício de profissão por até 30 dias e até poderá se submeter a uma cassação do exercício profissional, ou seja, a cassação do seu CRP. Bom, agora falando a respeito dos desafios profissionais, assim como qualquer profissão e qualquer ser humano, o profissional psicólogo tem sim alguns desafios profissionais.
Esses que variam muito de acordo com a área de atuação escolhida e de pessoa para pessoa, ou seja, de psicólogo para psicólogo. Aqui eu elenquei alguns que eu obtive através de pesquisa, de conversas com profissionais da área, e entre eles está a dificuldade em obter sempre o equilíbrio entre a empatia e o distanciamento. Pois, embora é necessário uma conexão na relação de paciente-profissional, é muito importante que essa relação seja de imparcialidade. Vale lembrar que é uma relação profissional e não entre amigos. Então, assim é importante manter-se para que haja um melhor atendimento. É muito importante também para o profissional manter-se sempre atualizado. Embora seja muito rico o conhecimento prático, a atualização de estudos recentes na área é muito importante. A psicologia é um campo de conhecimento em constante evolução e desenvolvimento acadêmica. Então, é importante que esse profissional consiga conciliar a sua carga horária de trabalho com seu tempo para estudos. Agora, voltando para a área clínica, e para os profissionais que desejam abrir seu próprio consultório, um grande desafio, assim como qualquer profissional autônomo, é lidar com instabilidade financeira, já que não possui salário fixo. Então, sua rotatividade financeira depende diretamente dos pacientes e do fluxo de atendimento. Porém, a desvalorização do profissional no Brasil, infelizmente, ainda é um dos maiores desafios profissional, pois as doenças psíquicas ainda são subestimadas e não são tratadas com a devida importância que deveriam. Isso advém da falta de informação e do conhecimento da importância do tratamento e até mesmo da existência dessas doenças. Outro grande desafio é que, por se tratar de um país em que a maioria das pessoas em que conseguem ter acesso a esse tipo de profissional são pessoas de classe média alta, ainda é uma profissão que não consegue ser democrática e consegue ter acessibilidade para todas as classes sociais. Isso é um problema que ele deve ser ter sim uma visibilidade e deve ser tratado e deve ser sim responsabilidade dos órgãos públicos, para que os psicólogos consigam atingir aqueles que não conseguem pagar pelo próprio atendimento. Bom, gente, é isso. Essas foram as referências que nós utilizamos no nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada!